Bom, então, com muita alegria, aqui temos pela primeira vez, e esperamos seja a primeira de muitas, a presença do nosso irmão Sérgio Nóbrega. Ele é professor e no Espiritismo ele milita no Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Barra da Tijuca, na Avenida Gilberto Amado, número 311, ali na Barra, perto da praia, né? Perto do Olegário Maciel. Então, ele vai falar sobre a prece. Então, a prece é muito importante, a gente, porque nós não temos noção do poder e do valor da prece. Então, vamos acolhê-lo, vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, para que o nosso amigo se sinta na sua casa. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus, Rabi da Galileia, habite os nossos corações hoje e sempre. Nós fomos convidados nesta noite para falarmos um pouco da eficácia da prece. E realmente, o homem que desenvolveu o hábito salutar da prece tem maior probabilidade de superar com êxito todas as vicissitudes da vida. Todas. Isto porque a prece é fonte positiva de recursos teledinâmicos que se faz sentir a curto, a médio e a longo prazo, repercutindo muito além das fronteiras, dos domínios do universo físico em que ora nos encontramos. E quem nos diz isso é o Senhor da verdade, o Senhor da inteireza, o Divino Mestre Jesus. Ele passou, nós sabemos, 3 anos exercendo o seu messianato e nos ensinando lindas lições de amor. Ele passou a residir, vamos dizer assim, fisicamente, na casa de Pedro, Simão Pedro, que naquela época morava em Cafarnaum. E a casinha de Pedro, modesta, mas foi a que acolheu o Divino Mestre Jesus por esses 3 anos. Ela ficava próximo ao lado de Genezaré, a 500 metros da praia aproximadamente. E ali, todos os finais de tarde, o Divino Mestre, ao chegar das palestras, ele se retirava e entrava em comunhão com o Pai através da oração. E Pedro, observando aquilo, querendo aprender com o Divino Mestre, um dia se aproximou dele e disse: Senhor, por que é que todas as tardes, finais de tarde, quando o Senhor vem, o Senhor se retira lá para aquele canto, onde não tem ninguém, e entra em oração? Por quê? Ensina para a gente. Então Jesus disse a ele: Pedro, orar é buscar Deus. E o retiro propicia essa busca. Quando você está orando ao Pai, você se liga, filho,
ao manancial inesgotável da providência divina. E olha, acrescentou Jesus, o Espírito precisa da prece numa dosagem muito maior do que o corpo precisa do nome. Está entendendo? O Espírito precisa da prece numa dosagem muito maior do que o corpo precisa do pão. E nós, pela manhã, comemos o pão. Ora, por que não? Dizia já a minha avó, saco vazio, não para em pé. Então vamos comer. Comemos o pão. Quando vai dando lá pelas 10 horas, 10 e pouco, comer alguma coisinha, que afinal de contas, não é mesmo? Ninguém é de ferro. Aí vem a hora do almoço. Ah, que hora prazerosa, né? É uma hora que nós marcamos até para tratar dos negócios. A se alimentar é tão salutar, é tão bom, que os homens marcam grandes negócios na hora do almoço. É prazerosa essa atividade, não é? Pois é, nós comemos. Chega à tarde, tem um lanchinho, não tem? Claro. À noite vamos jantar, porque, puxa vida, o dia inteiro, né? Aí nós jantamos. Olha, eu não estou contando já de propósito mesmo. Mas aquele que vai dormir um pouco mais tarde, porque quer ver aquele filme que passa não sei que horas, ainda vai à geladeira para buscar alguma coisa, não é mesmo? Agora pergunta, você orou de manhã? Eu saí apressado para ir para o trabalho, eu nem lembrei disso. Você orou ao se alimentar? Comi em pé porque não dava tempo. E assim vai. E à noite rezou? Eu estava tão cansado, mas eu ainda disse, vai lá no lugar do céu. E desmaiou. Essa prece não sai do lugar, né? Cai ali mesmo. Não é mesmo? Não tem força. Que força tem uma prece dessa? Orar, meus irmãos, é um ato muito importante nas nossas vidas. Eu pretendo ainda hoje falar exatamente isso, tentar mostrar isso, essa importância que nós temos que dar à prece. Mas a prece ditada pelo coração. Ali no Livro dos Espíritos foi pergunta, Kardec perguntou aos irmãos maiores, a prece é agradável a Deus? E estes responderam, a prece ditada pelo coração é agradável a Deus. Porque se você não colocar o seu sentimento, nada vale. E eu não vou falar o que é sentimento, porque não é o propósito da palestra. Porque senão eu teria que falar das sensações, eu teria que falar das emoções, dos sentimentos, que são conquistas nobres do espírito nos processos evolutivos do ser. Eu teria que falar de pensamento eu tenho que falar, que é importante. Mas a prece, meus irmãos, é muito importante. Não devemos sair do nosso quarto ao despertarmos sem nos dirigir ao Pai, agradecendo por ainda estarmos habitando esses corpinhos que recebemos, e não é nosso, recebemos por empréstimo. E nele, ainda nessa existência, podermos resgatar alguns débitos do pretérito do nosso passado, ou mesmo desta mesma encarnação. Quando você ora assim, pela manhã, agradecendo e pedindo a proteção para os seus e para si próprio, você se livra de uma bala perdida, de um assalto, de uma energia que está ali na esquina e que pode te pegar, que você tem uma baixa energética, de repente não sabe de onde veio. Mas nós vamos entender por que isso acontece. Estou tentando aguçar a curiosidade.
Por que acontece isso? Por que ele é tão salutar? Por que ele é tão eficaz? A outra coisa, não devemos ingerir nenhum alimento sem antes agradecermos ao Pai. Sem antes, mentalmente, não precisa articular palavras, não. Porque o que chega no plano espiritual não são as palavras, são os sentimentos. E é fácil de nós entendermos isso. Quando você chega no plano espiritual, ainda está abrindo os olhos do espírito, ainda na posição horizontal do esquife no velório, aqueles que têm a oportunidade de abrir os olhos naquela hora, porque muitos caem no sono da morte, o que também não deixa de ser ruim, porque não vê a passagem, né? Mas tem uns que veem. Mas já visto Frederico Figner, vocês sabem disso, né? Ele assistiu ao próprio desenlace, desencarne, mas ele pediu e serviu. Naquele momento, quando você abre as vistas espirituais e se encontra no mundo da verdade, você começa a perceber e fica espantado. Está lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, página 95. Você vai encontrar André Luiz nos falando: o homem recém-desencarnado vai se deparar com um fluido que parece nascer da própria alma. Ele é vivo, plástico, estuante de febril, inestancável, multiforme. E aí ele começa a perceber que o pensamento é matéria, e é matéria que se plasma. Por quê? Porque ele, ao abrir as vistas espirituais, ele olha lá no cantinho, tem alguém chorando com um sentimento realmente sentido pela perda. Ele acha que perdeu, na realidade ninguém perde ninguém, mas a gente acha que perdeu, não é mesmo? Então ele sentiu, ele tem o sentimento, mas ao mesmo tempo Deus permite que ele veja acolá um outro cujo choro é de fingimento e que está de olho na herança. Ai, chegou o momento, agora eu vou dar a mão aquele dinheiro. Esse choro aí, então, é fingido, ele percebe. Ele sabe. Por quê? Porque no plano espiritual não são as palavras. Porque lá não é um mundo de aparências. Lá é o mundo da verdade. E você não consegue esconder os seus sentimentos. Portanto, as sensações, as emoções, os sentimentos e os pensamentos chegam lá. Um exemplo que eu até gosto muito de dar, mas tem que dar esse exemplo também. A mãezinha, quando está esperando o Redentor, o que ela fala, ele sequer ouve, mas o que ela tem de sensação, ele sente. O que ela tem de emoção, ele percebe. O que ela tem de sentimento para com ele, ele sabe. E todo pensamento que ela dirige a ele sabe. Porque as sensações, as emoções, os sentimentos e o pensamento chegam no plano espiritual, tal qual no seu nascedor. Então, meus irmãos, é importante fazermos a prece com sentimento, com pureza. Não adianta você decorar aquela prece bonita. Eu gosto da prece. Ele é tão bonito, olha aqui, ó. Deus, não sei o que, Deus. Mas se você não colocou o seu sentimento ali, não está valendo. Temos exemplos e mais exemplos. E eu sempre cito André Luiz. André Luiz, quando eu chegar no plano espiritual, vai dizer: meu amigo, assim, você está me usando demais. Mas é ele mesmo. André Luiz, nós sabemos que ele passou cerca de 8 anos, não é mesmo? Nas zonas umbralinas. Ótimo, do pessoal estuda. E somente após esse tempo é que ele percebeu que
o autor da natureza existe, e que é a ele que nós temos que recorrer. Então ele cai na posição genuflexo e ora durante um tempo que ele perde a noção. Ele perde a noção do tempo que ele ficou orando. A quantidade de lágrimas que caiu, e que estas lágrimas lavaram o seu rosto, que estava enlameado. Vocês sabem o que eu digo? Porque o lama. Bom, ele conta lá no livro. É só pegar o livro dele, né? André Luiz. Ele estava com tanta fome, com tanta sede, que ele tentou comer e beber lama, mas foi somente quando ele orou, vibrando todo o seu ser vibrando numa só direção, é que ele percebeu a presença de Clarencio, que ali estava a pedido de sua mãe, porque ela tinha as ocupações dela, não podia ficar o tempo todo ali. Disse: Clarencio, quando meu filho se voltar para as coisas sublimes do Pai, atenda-o em meu nome. E Clarencio, do plano que se encontrava lá no nosso lar, ele percebeu que o rapaz, o menininho da mãezinha, porque você pode crescer, pode estar com 40, 50, 80 anos, é o menino, é a menina, meu filho, minha filha, não é mesmo? Então, quando o menino começou a orar para o pai, Clarencio se colocou ao lado dele. E foi ali que ele, ao levantar o seu padrão vibratório, percebe a presença de Clarencio. Então ele foi socorrido. É a prece sentida, ditada pelo coração. Esta é a prece que vale. Esta é a prece. Bom, o que é que nós temos? Outra. Antes de almoçar, antes de jantar, antes de fazer a sua refeição, basta dizer assim: Senhor, abençoe esse alimento. Por que você deve fazer isso? Porque aquele alimento, meus irmãos, tem energia. Ou você pensa que não? Tem. Você quer ver? Você come o pão de manhã, não é isso? Pão é feito de trigo. Muito bem. Aquele trigo foi retirado lá do campo. Alguém retirou a espiga, e tem um tempo que eles usam debulhar, né? Sei lá, bom, alguém preparou aquilo, tirou, moeu, fez uma opção de coisa, esquentou, né? E transformou aquela farinha, aquele trigo e tal, e fez o pão. Quer dizer, fez o pão não. O padeiro, lá pela madrugada, está lá amassando. Mas ele pode estar com um tipo de pensamento assim: puxa, eu cheguei atrasado ontem, o patrão vai me escoltar o domingo. Olha a energia que ele está soltando ali. Se você de manhã pega o pão, corta, passa manteiga e come e não fala nada, você vai comer o pão que o padeiro amassou. Entendeu? Não é? O pão que o padeiro amassou. Né? Todos entenderam. Muito bem. Então, vamos tirar as energias negativas que estão ali. Basta isso. Em pensamento, não precisa articular a palavra. Eu já disse que a palavra não chega lá. O que chega é o seu sentimento. Porque aqui é o mundo das aparências, né? Eu falo assim: ai, como vai, fulana? Não gosto dessa menina. Mas você, né? Se pudesse mordia, mas você beija. Não é mesmo? Não beijinha aqui outra ali, mas se pudesse morder. Lá não tem isso. Se você não sente o que você está querendo passar, ele vai saber que você não sente. Por quê? Porque chegam as suas vibrações, as suas energias. Entende? Então, você vai comer um pão. Basta você pensar: Senhor, abençoe o teu alimento. Com sinceridade. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei. Olha que beleza. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bate, ela se abre. Não foi assim que Jesus nos disse?
E Ele não é o Senhor da verdade, da inteireza? Não é Ele o modelo que o Pai Celestial nos enviou? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Então, se Ele disse, peça, vamos pedir, Senhor, abençoe este alimento. E Ele vai abençoar. E você vai comer aquele pãozinho que não está com as vibrações negativas, deletérias, que irão fazer mal. Não vão fazer mal. Você entendeu? Então é importante você viver. Agora eu vou falar um pouquinho de pensamento, que é para a gente ver como é que esse negócio entra nessa história das vibrações. Certa vez perguntaram aos irmãos maiores: o que é o pensamento? O que é o pensamento? Aí sabe o que eles disseram? O pensamento é uma irradiação da mente espiritual, dotada, essa irradiação, dotada de ponderabilidade, quer dizer, de peso. E todos nós sabemos, quando nós entramos num recinto, quem ainda não participou de uma coisa dessa, entra num recinto e sente o ambiente carregado. E ninguém falou nada, você não ouviu nada, mas entrou e percebeu. Essa é uma leitura perispirítica, viu? Do local. Se alguém ali está emitindo ondas negativas de baixo teor vibratório, você percebe. E aí você, bom, se você perceber, entra logo em prece, porque o ambiente carregado está cheio de larvas mentais deletérias, de agentes psicocivos, agentes patogênicos, de bacilos psíquicos que nos fazem mal. Pois bem, então, o que é o pensamento? Então, o pensamento é a irradiação da mente espiritual dotada de ponderabilidade, de peso e de propriedades quimioeletromagnéticas. Eu vou tentar explicar esse quimioeletromagnéticas. A propagação das ondas do pensamento se faz dessa forma, eletromagnética. Onde tem eletricidade, tem a formação também de um campo chamado campo magnético. Se você quiser passar por um fio condutor com uma corrente elétrica, na direção perpendicular ao deslocamento da energia dos elétrons, se forma um campo chamado campo magnético. Pois bem, então a eletricidade e o magnetismo estão aliados, não é isso? Então o nosso pensamento, ele se propaga em ondas eletromagnéticas. Mas eu falei que existia uma propriedade do pensamento chamada propriedade quimio, de química, tá? Então vamos dar uma olhar isso legal. Quando você tem, todo mundo sabe isso, eu sei, quando você está diante de dois átomos, nem ele está conseguindo quase tudo. De dois átomos, isso foi para não usar, né? Isso assim, para não usar. Vai, tá difícil aqui. Essa é a dificuldade que tem do plano físico. O plano material é isso. Que beleza. Quando nós temos dois átomos de hidrogênio. De quê? Hidrogênio. De hidrogênio. E um átomo de... Nossa Senhora. Formamos o quê? Água. Beleza. Então, isso eu não sabia direito, mas agora estou com certeza. Isso é água, não é isso, gente? Aham. Se ela for insípida, sem sabor, inodora, sem cor, né? E se for mais incolor, insípida, inodora e incolor, sem cheiro. Sem cheiro, isso. Aí eu posso beber, não posso? Esse tipo de água que eu estou falando? Beleza. Vai. Quero com água na boca, né? Você bebe. Este fenômeno aqui é um fenômeno químico.
Porque o hidrogênio é um gás combustível, o oxigênio é um gás comburente. Que eles têm propriedades do tipo difusibilidade, compressibilidade, elasticidade. E, no entanto, quando se forma isso, as propriedades são completamente diferentes. Então houve uma transformação, uma mudança na natureza das substâncias que tomaram parte desse fenômeno. Então esse fenômeno é químico. Se eu deixar cair esse pilão, ele no chão deixa de ser lá, pilão? Não, caiu. É um fenômeno físico, não houve mudança na natureza da substância que tomou parte do fenômeno. Então o fenômeno é físico. Mas aquele ali não é físico, não, é um fenômeno. Agora, quer ver a coisa piorar? Eu boto mais um átomo de oxigênio. E água oxigenada, você bebe essa água? Não bebo não. Ela vai limpar a tua ferida, vai fazer outras coisas, mas não vai beber, que corrosivo. Então, uma das propriedades dessa irradiação da mente espiritual, que é o pensamento, é dessa natureza. Propriedade quimio-eletroquímica. Entenderam esse químio? Porque transforma. Então, com o seu pensamento, você transforma as energias. A energia não tem qualidade, mas ela é dotada da qualidade que você está dando. Né? Pode ser boa, se você tiver bons pensamentos, ou não. Então, voltando. O que é o pensamento? Foi perguntado. O pensamento é uma irradiação da mente espiritual dotada de ponderabilidade e de propriedades químio-eletromagnéticas, que se constitui de corpúsculos de natureza fluídica. São partículas, corpúsculos. Como no plano físico, as partículas são formadas de átomos, e átomos, eles possuem um núcleo e possuem elétrons girando em torno do núcleo, não é isso? Não é mesmo? Então ali temos cargas positivas e cargas. Essas cargas no plano físico, elas ficam paradas? Não é mesmo? Os elétrons estão em constante movimento. Pois bem, no plano espiritual também. Só que o teor, a frequência, é uma frequência muito mais alta. O teor vibratório é um teor vibratório muito maior. Então, como o pensamento, ele se constitui de partículas de natureza fluídica. Essas partículas que possuem cargas, essas cargas vibram. E ao vibrarem, formam ondas. E essas ondas, a grosso modo, para nós entendermos, elas são feitas de 3 qualidades. São as ondas curtas, as ondas médias e as ondas longas. As ondas longas são apenas sustentadoras de personalidade. Ou seja, como você está pensando no cotidiano, no seu dia a dia? Eu tenho que ir à feira hoje, depois ainda tenho que fazer comida, meu Deus, tenho que passar no colégio das crianças. Você está pensando no dia a dia, não é isso? Você está emitindo ondas longas. São ondas de pouca penetração. São ondas que sustentam a sua personalidade e revelam quem realmente você é. Em que você vive pensando? Quais são os elementos que te preocupam? É por essas ondas que os nossos afetos e os desafetos nos reconhecem. Está aqui nesse corpo de Sérgio, a Teresa do passado. Mas não me engana, porque as vibrações são as mesmas. Porque a natureza não dá salto. Você não consegue. Tem gente que diz assim, morreu, virou santo. Não virou santo, não, ele é o mesmo. Entende? Aí eu disse, é isso que ele está falando assim. Fulano foi, descansou, né? Que bom, descansou, rapaz. Vai trabalhar, peça. Agora é que ele vai trabalhar, ele não sabe o que é isso. Não tem descanso, não tem parada. Viu? É trabalho, estudo, direto. Então, o irmão que no plano espiritual, o que acontece? Você está com os pensamentos, está emitindo esses pensamentos e tal, esse pensamento de ondas longas, né? Sustentador de personalidade, são as ondas que vão propiciar que os irmãos te reconheçam. Neste momento, eu vos asseguro, estamos todos emitindo ondas médias. Ou tem alguém pensando na conta bancária? Não tem. Aqui não tem.
Estamos todos pensando no Evangelho de Jesus. Tem. No Evangelho de Jesus. Estamos pensando nas coisas boas. Quando você está pensando em coisas edificantes, fazendo leituras edificantes, pega um livro de teologia, de história, de geografia, do Pentateuco, de Allan Kardec, enfim, qualquer livro que você vá aprender, você está erigindo ondas médias. Quando você está em prece por alguém, Senhor, proteja meu filhinho que foi para a escola, que nada de mal lhe aconteça, livre-o de qualquer mal material ou espiritual, você está emitindo ondas médias. Nós vivemos emitindo ondas médias direto. Isso bem. Mas as longas, sim, né, que é o que nos preocupa no dia a dia. Quando nós estamos com ondas médias, não somos reconhecidos. Ele chega e diz, mas eu vou esperar, vou ver como é que é. Aí ele para de rezar e tal, volta para o cotidiano. Aí volta com as aflições, ele sim, eles reconhecem. Agora tem um outro tipo de onda, que são as chamadas ondas curtas. E estas são as que mais nos aproximam das ondas angelicais. São ondas transformadoras de campos energéticos. São as orações, as preces que se faz através de dores indizíveis. Quando você está diante, por exemplo, de um filho que está nos minutos finais do encarne dele, do desencarne dele, você pede, Senhor, por caridade não leve meu filho. É quando você está assim, nesse tipo de prece, você está emitindo ondas curtas, que são ondas transformadoras de campos energéticos. São as que mais nos aproximam das ondas angelicais, que são as ondas ultra super curtas. É quando mais nos aproximamos. Então, voltando, dotado de ponderabilidade, de propriedades bioelétricas e eletromagnéticas, constituídas de partículas ou corpúsculos de natureza fluídica, se configurando como matéria viva, plástica, aquilo que eu disse, né? Estuante, quer dizer, febril, inestancável, multiforme, etc. Agora, como é que acontece essa irradiação? Neste momento, vou dar um salto uma coisa aqui. Neste momento, está acontecendo um metabolismo no nosso interior que nós não estamos percebendo e nem estamos pensando nele. Por exemplo, os nossos rins estão filtrando aquela água que nós tomamos. Aquele líquido, aquele Guaraná, aquela Coca-Cola, aquilo não sei o quê. Ou se não tomamos nenhum líquido, eles assim mesmo continuam filtrando. Só que as nossas toxinas. É por isso que a urina fica vermelha, um amarelo escuro, e você não deve quase água. Aliás, é bom que se diga, água você não deve beber porque está com sede. Quando você está com sede, é como um carro. Quando o carro acende a luz vermelha, é porque já está fervendo, não está? Então quando você sente sede, é porque, meu amigo, você já estragou muita coisa aqui. Então, beba água por hábito de beber água, não porque tem sede. É claro que você, uma hora ou outra, vai acabar sentindo sede, está na praia, está aqui, mas faça assim, beba 3, 4 litros de água por dia. Eu não consigo, porque você não criou o hábito. Se você forçar isso aí lentamente, é claro, você vai acabar fazendo isso, vai te beneficiar muito. A água é muito importante. Então, é muito importante mesmo. Então, olha só, o que acontece com este fluido que eu falei? Bom, primeiro, esse metabolismo está acontecendo e outros mais, não é isso? O coração está bombeando sangue, né? Suprindo lá todos os excrementos do nosso organismo, e nós não estamos percebendo, estamos respirando, estamos pensando nisso? Não. A mesma coisa está acontecendo com a mente espiritual. Temos duas coisas: o cérebro físico, nosso cérebro, que vai ficar por aí, e que só é intelectualizado pelo espírito, e a mente espiritual. É a mente espiritual que comanda o cérebro físico, que comanda todo esse código orgânico. Pois bem, a mente espiritual, então, é o mais importante. Esta mente,
ela trabalha por automatismo. Ou seja, ela faz as coisas, a mente espiritual, sem precisar estar preocupada que eu vou fazer. Ela vai fazer. Então, os irmãos Mauro nos diz o seguinte, presta atenção, isso é interessante. A mente espiritual busca incessantemente o quê? Um fluido que dimana da mente paternal do Pai, chamado fluido cósmico. Já ouviu falar? Cósmico universal. Gente, esse fluido cósmico universal, dito aqui por vocês, ele é, a fonte dele é inexaurível, quer dizer, ele não para de sair, ele não se esgota, é isso que eu quero dizer, ele não se esgota nunca. E ele liga a criatura ao Criador. Ele nos liga. E está ao alcance de todas as criaturas. Então, esse fluido universal, que a mente espiritual busca. Então, a mente espiritual busca e encontra sempre, né? Busca e encontra sempre a energia quintessenciada quer dizer pura, a mais pura que tem, quintessenciada de que se sustenta. Quer dizer que nós nos sustentamos, espíritos, por este fluido que dimana da mente paternal do nosso Pai Celestial? Sim. Todo o universo está envolvido, mergulhado e penetrado no fluido cósmico universal. Todo. Então a mente espiritual busca e encontra a quintessência energética de que se sustenta. E é a partir desta energia quintessenciada que a mente espiritual elabora a matéria mental, que é expelida pelo pensamento através do fluido mentomagnético. Entendeu bem? Entendeu? Por aí, né? Mas eu vou repetir uma coisa que é interessante para a gente fixar isso. A mente espiritual, a nossa mente espiritual está guardando isso, está armazenando direitinho. Se você é o desencarnado daqui a 50, 60 anos, que vai acontecer aqui conosco, né? Ao despertar, você pode lembrar deste momento e exatamente dessa lição. Esta é uma coisa linda. A mente espiritual armazena com a maior facilidade. Já o cérebro não. Você quer ver? Quando saímos daqui, como não está sendo ilustrado o que eu estou falando, vocês devem reter cerca de 30% do que eu falei. Se estivesse sendo ilustrado, passado um filme e tal, reteríamos cerca de 70% do que foi dito, do que foi falado. Viu? Mas, vamos lá. Mas a mente espiritual está guardando, não é isso? Pois bem, é importante, eu vou repetir um pouco. Então a mente espiritual busca e encontra a quintessência energética que se sustenta. Tá? Entendeu isso, né? Que se sustenta. E é a partir desta energia que a mente espiritual, por automatismo, elabora a matéria mental que é expelida pelo pensamento através do fluido mentomagnético. Então aqui está o fluido. Está na página 95. Foi Evolução de Dois Mundos de André Luiz. Nós falamos disso aqui, não? Foi, né? Pois bem, isso é o fluido mentomagnético que todos nós temos. E assim como todo o universo está envolvido, mergulhado e penetrado no fluido cósmico universal, fluido vivificador, que dimana da mente paternal do nosso Pai Celestial, também cada um de nós está envolvido, mergulhado e penetrado no fluido mentomagnético. Então este fluido, como é que ele faz? Ele sai pela pineal, passa pela pineal, não vou ficar explicando isso, não vai dar, passa pela pineal, sai aqui no centro de força, chamado, eles chamam de chakra também, né? Aqui não tem problema falar chakra não, né? Pode falar chakra? Porque não é o nome da doutrina dá, mas a gente fala, né? É um centro de força, um chakra chamado centro coronário, né?
Então, esse fluido magnético, que já passou pela pineal, levando todas as nossas emoções, ele vai se espraiar, sai aqui no córtex coronário, se espraia no córtex cerebral, cai no sistema nervoso, para finalmente se exteriorizar por todos os trilhões de células que possuímos. Quer dizer, que todas as células ficam sabendo antes daquilo que eu estou pensando. Sim, porque primeiro passo é elas. Então, olha só, se eu penso coisas boas, se eu tenho vibrações positivas, sensações, pensamentos, emoções positivas, pensamento positivo, eu estou levando para as minhas células o quê? Saúde, não é isso? Mas e se eu começo a pensar assim, eu tenho ódio, é isso mesmo, eu não quero, eu não estou levando energia negativa para as minhas células? Então, olha só, quando você pensa no bem do próximo, o primeiro a se iluminar com esta lâmpada que você acende para o próximo é você mesmo. Mas quando você pensa no mal do próximo, também é você que recebe a carga, ou melhor, descarga primeiro. Então vamos pensar no bem. Não é? Eu me amo, eu quero o melhor para mim. Então eu tenho que pensar no melhor para você, para eu obter o melhor para mim. Você está me entendendo? Então o pensamento é ou não é importante? É importantíssimo, porque é ele que vai fazer com que os outros irmãos nos reconheçam, percebam quem somos nós, os nossos afetos vêm. Você está em dificuldade, eu vou te ajudar. Eu prometi, quando você está no plano espiritual, também ajuda, faz as coisas direitinho. Então é bom. Já temos ideia então do que seja o pensamento, podemos partir para a prece. O negócio é a eficácia da prece. Cadê essa eficácia que você não fala, certo? Tá bem, vamos tentar. A prece, agora eu quero. A prece, meus irmãos, é muito eficaz. Muito. Ela tem muitas funções, mas muitas. Eu não sei todas. Tenho que aprender muito. Mas um pouquinho que eu sei, eu vou colocar aqui. A prece, ela é profilática. Vamos ver por quê. A prece é profilática porque a mente em prece, ela emite raios específicos no próprio campo da psicosfera individualizada. E, com isso, ativa a circulação energética, essa do pensamento, esse fluido magnético, né, que nós chamamos. Então, ativa a circulação energética, colocando o nosso campo vibratório em ressonância com as forças positivas da natureza. Veja que a coisa é científica. Não é uma coisinha, não pense assim, pelo amor de Deus. É muito sério e importante. Então a prece, a mente prece, ela é profilática por isso, porque ela vai emitir raios específicos no próprio campo da psicosfera individualizada, né? E que vai ativar as energias deste campo, colocando o nosso campo vibratório em ressonância com as forças positivas da natureza e mais neutralizando, por isso é profilática, neutralizando a ação deletéria dos agentes patogênicos. Agentes patogênicos, quer dizer, agentes de doença, né? Dos agentes patogênicos. E, em especial, os bacilos psíquicos de variada procedência. Neste momento, eu quero parar para explicar mais uma coisa. Nós não somos criadores, certo? Quem é o criador e criado? O Pai, né? O Pai Celestial é o Criador. Ele é o princípio de tudo.
né? Está lá a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos: que é Deus? Deus é a suprema inteligência e causa primária de todas as coisas. Então tudo começa com Ele. Tudo. Portanto, importa que nos reportemos sempre a Ele. E é isso que acontece quando nós acordamos pela primeira vez no reino nominal, saímos daquelas regiões preparativas e que abrimos os olhos e entramos no mundo da consciência despertada. A primeira lição é adorar a Deus, que nós aprendemos. Isso é tão lindo, essa parte é tão linda. Então, meus irmãos, nós não somos criadores, certo? Mas somos co-criadores. Nós co-criamos. Qual é a diferença entre ser criador e ser co-criador? Bem, o Pai, que é eterno, é imutável, tem todos aqueles atributos que nós já estudamos, não é mesmo? Bom, ele cria espíritos. Então, estes nunca mais deixarão de existir. Mas nós co-criamos. Se eu penso numa flor, num buquê de flores, para enviar para minha avó, que já partiu para o mundo da verdade há mais de 30 anos, mas eu tenho saudade, que eu me lembro quando eu era pequenininha, ela me falava, contava historinhas, fazia focada para mim, fazia broa, Rodrigo, fazia... E eu adorava as duas. Se eu envio para ela, de coração, um buquê de flores, eu plasmo esse buquê de flores e ele vai exatamente para ela. Se ela pode receber, outra história, mas ela vai ver. Pois bem, mas não vai durar tanto tempo. Vai durar enquanto eu estiver andando com a minha vontade, né? Mas com a minha vontade é muito pequena, daqui a pouco se desfaz. Acabou. Mas o que o Pai faz não é assim. Então está estabelecida a diferença? Bom, então vamos adiante. Nós não somos criadores, nós somos co-criadores. E nos nossos momentos de indisciplina, ai meu Deus, quando a gente está com raiva, quando a gente diz assim, é isso mesmo, comigo o buraco é mais baixo, eu dou um boi para não entrar. Mas também dou uma boiada, coitado, não sabe o que está falando. Não, eu não tenho, eu já ouvi isso, eu sempre ouvi isso. Eu dou um banho para não entrar, mas dou uma boiada para não sair. Oh, meu filho, pelo amor de Deus. Você não sabe o que está falando. Por isso que ele disse lá no Mateus infame: Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que falam. Mas não sabemos mesmo, não sabemos nada até hoje. Então, não é assim? Então, meus irmãos, nós não somos criadores. Mas nos momentos de disciplina, de raiva, de ira, nós, aí Deus achou um fato. Quem já estudou isso sabe. O tempo todo nós estamos criando. O tempo todo nós estamos criando. E se eu estou com raiva, eu estou criando larvas. E se a minha raiva é muito grande, essas larvas, elas têm uma identificação com o pensamento assim, coletivo. De quem que as pessoas têm mais nojo, assim, gereza? É um inseto que anda por aí. E ela falou aqui, barato. Só em falar já fica arrepiada, né? Pois bem. Pode falar essas coisas aqui? Eles ficam assustados? Se eu não falo, então eu falo, vou falar. Ah, vocês vão ficar assustados. Mas olha, se você fica pensando só em coisas baixas, ruins, você cria elementos que passam a ter vida. Mas se alimenta de quem? Você. Do fluido vital que você tem. Você passa a ter baixa energética, como você criou aqueles elementos que ali se encontram. E aqueles elementos vão sair por aí. E se tiver alguém que esteja em baixa, porque não ativou aquele campo energético através da prece que é profilática, o que acontece? Se não está ativado, opa, vai lá e, olha, e tira mesmo. Vai só pelas pernas, você não sabe, vai ter gente com... Eu vou falar essas coisas, gente. Pode falar, professor? Então, vamos lá. Sobe nas tuas pernas e começa a sugar a sua energia, seu fluido vital, porque ela precisa de se alimentar, ela sabe, por automatismo, que precisa continuar viva. E como ela foi feita com o seu fluido vital, ela continua com o fluido vital, de quem quer que seja. Pode ser do
do Criador, do qual Criador, ou de outro que esteja, viu, por aí. Mas olha, larvas mentais, é um fato isso, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando assim e tal para amenizar, mas a coisa é séria, viu? Eles entram, vejo eles vão puxando fluido, mas ficam impregnados. Mas olha uma coisa boa, como Deus é bom, né? Como Jesus é bom. Aqui, por exemplo, nós que aqui chegamos e estamos buscando beber da água cristalina que Jesus nos oferece, que é a sua doutrina, enquanto está havendo a palestra, a espiritualidade da casa não está me olhando, não vê. Não, eles estão me intuindo para falar isso e aquilo. Cultura que serve para quê? Para falar isso. E eu estou aqui, manda quem pode, né? Me obedece quem tem juízo, eu estou aqui para obedecer. Eles não ficam parados, eles estão examinando as psicosferas individualizadas de cada um dos senhores. E estão tirando essas larvas mentais que estão, muitas das vezes, impregnando o nosso aparelho, o nosso perispírito, e caem aos botões no chão. Mas temos irmãos que são anônimos e trabalham, só não vou ficar citando, porque senão fica muita coisa, e que limpam com uma espécie de aspirador, que é o que me ocorre aqui, mas não é aspirador que nós conhecemos, mas é uma coisa assim parecida, e limpam o chão, senão ficaria impregnado dessas larvas. Mas olha, nós vamos sair daqui limpos dessas larvas, vamos sair daqui com as energias cósmicas circulando em nosso aparelho físico-psicossomático, que desobstruem os nossos canais, que revitalizam o nosso sistema imunológico e harmonizam os nossos chakras. Vamos sair cheios de bênção e não sabendo, porque eles trabalham em silêncio, eles trabalham anonimamente, porque o Pai sabe. E basta que o Pai saiba. Então eles não dizem: filho, tu acabaste de ser curado, porque vieste hoje no Eurípides Passaruco e estás aqui prestando atenção e querendo beber desta água cristalina, querendo levar um pouco dessas boas energias para a sua casa, para que lá você possa espargir nos cômodos da sua casa e possa ver também lá a paz de Jesus. Você vai levar daqui muitas coisas boas. E essas larvas mentais, essas formas de pensamento, esses agentes nocivos que estavam em nosso organismo, foram todos retirados. Agora, cabe a nós a manutenção disso. Como é que eu mantenho, então, essa boa energia que estou recebendo aqui, e que no passe vai se consolidar? Tem passe, não tem? Que beleza! Eu sou um papa-passe. Então, vai se consolidar daqui a pouco no passe. E aí, você sai daqui repleto. Se chegar ali fora, que nem está falando, jogar tudo fora. Então você tem que manter esta sintonia com o bem, com a benevolência, sendo indulgente. E como a nossa irmã ali falou muito bem, perdoando, porque é perdoando que se é perdoado, não é mesmo? Buscando manter a sua mansuetude, a tolerância, enfim, se você assim estiver, essas energias cósmicas vão continuar girando, circulando no seu organismo e te trazendo a saúde, te defendendo de muitas coisas, e você fica bem. Mas se você entrar na pilha da irritação, é isso mesmo, pronto, joga tudo fora, é na hora, é uma coisa, tchum. Porque quando você se irrita, isso não parece que não está falando de irritação. Quando você se irrita, isso é uma hora também, se Deus quiser, Jesus, se eu não esse plano. Você, quando se irrita, na mesma hora o seu perispírito fica mais denso e escurece. Fica mais denso e escurece. Mais denso e escurece. Piorou. Ele vai ficando mais denso e mais escurecido. Eu vou continuar mais denso e mais escurecido. Daqui a pouco forma uma placa. E aquela placa não se desfaz. Ela vai se desfazer, sabe onde? No charco das ondas umbralinas. No charco. Já ouviram falar na lama que existe lá? Que tem o mesmo teor vibratório da raiva que nós sentimos aqui? Do ódio? Pois bem, dizem que é uma dor indizível. Mas tem que diluir lá.
E só vai sair de lá quando você tiver um arrependimento sincero. Porque André Luiz vai jogar a rede, ele jogava, agora ele não está mais nessa época do acreditar. Quando ele jogava a rede, ele dizia, mas por que nem todos puderam lá viver na rede? Porque nem todos estavam preparados ou querendo realmente a sua cura. Então tem que ficar mais. Porque se eles saíssem antes, iriam fazer pior ou mais. Iriam desencarnar a mãezinha. Sabia? Porque aquelas placas do óleo, elas desencarnam pessoas. Então eles não deixam. Mas quando ele se arrepende, aí vem. Aí quando chega aqui, sabe o que acontece, meus irmãos? Esquece. Mas se não esquecer e começar a praticar o bem ele vai diminuindo essas placas, sabia? Mas se ele continuar mantendo aquela dureza de vive assim mesmo, buraco mais embaixo, não sei o que, daqui a pouco ele está com uma coisa, eu não posso falar isso. Ele deixa, eu vou falando. Ou aquilo é uma carga elétrica. Ou o Espírito sabe que aquela carga precisa ser jogada aqui, no físico, porque o purgatório é o corpo, sabia? É aqui que tem que purgar as tuas faltas, aquilo que você traz de carga deletéria. Então o Espírito sabe. O que ele faz? Joga, ele acha que é o momento. Então vou jogar agora para não queimar lá naquela lama. E ele joga no corpo. Se vier aquela carga para o teu corpo, sabe o que vai acontecer? Você vai desencarnar. Então, como é que você não desencarna? Então, peraí. Tem uma coisa chamada duplo, ouviram falar, né? Eu vou também explicar isso também. O duplo etérico, por automatismo, ele não pensa, mas ele tem núcleos sensoriais. Ele percebe que essa descarga vai acontecer. No momento aprazado em que o Espírito manda a descarga através do intermediário, que é o perispírito, o duplo se atraca com o perispírito, se atraca e sai do corpo. E o teu corpo cai ali. E você fica vapando. E quando volta, o que aconteceu? Ai, meu Deus. Você ia desencarnar se todo mundo não fizesse isso. Viu? Isso é só um pedacinho. Mas tudo é isso? Não, isso é uma das coisas que pode acontecer. Então, pelo amor de Deus, vamos pensar o bem, vamos falar do bem. A prece é não. A prece é profilática, vocês entenderam isso? Mas ela também é imunológica. Sim. Eu não disse que nós confiamos? Então, a mente em prece, ela ativa e revitaliza a autoimunização, estimulando estimulando a elaboração de anticorpos específicos, que são verdadeiros núcleos, autênticos núcleos de combate às infecções dos agentes psinocíveis. E eles são formados de acordo com o biorritmo fisiopsicossomático. Então a prece, você cria anticorpos. Quando você está em prece, aquela prece sincera, profilática, você ativa, né? Aí os bichinhos que estavam querendo grudar para cair no teu tecido físico depois, que está no perispírito, porque é o vibratório dele, chega na mesma hora. Você ativou, sai. O ato de orar é importante, é salutar, é importante, porque é profilático. A prece é também imunológica. Ela, além de imunológica, ela é antisséptica. Porque a mente em prece, através desses raios emitidos que eu falava aqui, raios específicos, eles têm um poder, um elevado poder psicocinético, né, que faz com que ele seja um bactericida. O que é um bactericida? Que combate e mata as bactérias. Mas que bactérias são essas? Não são as físicas, não. São os bacilos psinocídicos, os bacilos psíquicos, naquelas coagulações terríveis. Outra coisa é bom ter planta. Ter planta em casa é bom. Tem que falar tudo. Ter planta em casa é bom. Você sabe por quê? Porque a planta, dentre as várias coisas que ela faz, deixa eu falar uma palestra só sobre planta, você vai ver. Dentre as várias coisas que ela faz, ela
ela busca retirar do ambiente as larvas mentais. Por uma força telúrica, ela atrai e joga para a terra, pela sua raiz, e ali se deleta. Cara, coisa não tem acaba. Então ter uma planta em casa é bom por isso, porque ela limpa. Dentre as várias atribuições que tem a árvore útil, uma delas é esta: limpar o ambiente. Mas não vai também ficar poluindo o ambiente o tempo todo, você vai matar a planta também. Tem planta que morre, rapaz. Ele planta, mas nada dá comigo também, meus pensamentos, né, meu amigo? Você quer começar a contar de quer falar? Eu ria da minha avó. Minha avó ficava conversando com as plantas, sabe? Você não conversava mesmo. E eu dizia, a vovó tá maluca. Hoje o maluco sou eu. E desde eu aprendi com a vovó. Diz meus filhos, que rir, cara, maluco, falso. Tudo tem seu tempo. Meus amigos, eu só vou citar aqui que eu tenho faço muitas direções e acabei entendendo. Bom, ela é antisséptica, entenderam? Mas ela é também saneadora com tantas funções, meus irmãos. Temos a medida de ela é saneadora porque através desse poder, elevado poder psicocinético e bactericida, ela, e emitindo os raios específicos, o que acontece? Ela vai limpar o ambiente. Não é só a sua psicosfera individualizada, não. O ambiente. Então, quando você chegar no lugar e sentir que está carregado o ambiente, não precisa falar com ninguém. Entre em oração rápido, porque ele está cheio de agentes psinotrípicos. Se você ficar com o peito aberto, rapaz, só comentando, né? Tem gente que fala, não adora comentar. E rapaz, o que houve, hein? Curioso, né? O que houve? Papai, mas obrigado, mas que coisa, né? Você está se enchendo enquanto você está falando. Então o que você faz? Entra em prece para ativar, para ativar e revitalizar o teu sistema imunológico. Não deixa que esses agentes psicotrópicos penetrem, invadam o teu organismo. Então, entra em prece. Entre prece e peça ao Senhor que te ajude naquele momento. Eles vão limpar no local, viu? Sempre vem a ajuda. Então ela é saneadora, mas ela é também, terapêutica. Terapêutica. Porque à medida que você vai fazendo preces, orando, se limpando desses agentes, né? Ela, o que acontece? Você vai criando em você um campo que propicia a cura, até de doenças crônicas, viu? Se você tem esse hábito salutar da prece. No início, eu me lembro que eu falava assim, o homem que desenvolveu o hábito salutar da prece diária tem maior probabilidade de superar com êxito as vicissitudes da vida. O que são as vicissitudes? Os acontecimentos da vida. Pronto. Então, ore que você vai melhorar muita coisa em você. Muita. Meus irmãos, eu peço, principalmente a direção espiritual da casa, através da direção física, que está aqui na presença do meu irmão, desculpas por não ter colocado o que realmente é a prece. Eu quis dar uma ideia, mas agora eu estou percebendo que essa ideia foi muito pálida, foi uma sombra, uma peneira daquilo que eu pretendia fazer. Mas peço desculpas e peço aos irmãos maiores que, por bênção, permita que se complete no plano espiritual, nos nossos desdobramentos desta noite, para aqueles que quiserem o complemento desse conhecimento tão importante nas nossas vidas. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje.